A paz do Senhor Jesus Cristo, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 15 de novembro de 2025, eu estou no meu 13º dia de propósito, amanhã ele se encerra. Mas eu tinha planejado fazer 3 dias de jejum total, né? Sem água, sem alimento. Aí eu tentei ficar sem água, já começou a me dar dor de cabeça e deixei a água. Aí ontem eu tava tomando. Daí eu tentei tirar água de novo, né? No dia de ontem, de manhã eu tava sem água. Começou a me dar dor de cabeça de novo, daí eu coloquei água. Essa dor de cabeça não passou. Daí eu fui tomar um remédio pra dor de cabeça. E daí começou a me fazer muito mal, porque eu estava sem comer, né? Aí eu achei que eu ia chegar a vomitar, mas não cheguei a vomitar, só que eu passei muito mal. Começou a me dar uns calafrios, assim. Aí depois eu melhorei, aí tirei um cochilo, né? E eu decidi sair do jejum porque tava fazendo mal pra minha saúde. Então eu fiz 24 horas ontem. E deu 24 horas, eu acordei, tipo, um pouquinho depois das 6, eu comecei a passar mal umas 4 horas. Aí eu consegui dormir, daí eu acordei e decidi sair por conta da saúde, né? Quando tá afetando a nossa saúde, a gente tem que cuidar também. E pensar, né, que pra Deus mais vale obediência do que sacrifício. Então, se tá fazendo mal pra sua saúde, você pode sair do jejum, né? Você deve sair, porque começa a ficar perigoso pra sua saúde. Quando é muito tempo, principalmente, assim, né? E aí eu saí e eu logo ia. Daí eu logo voltei, né? Tipo, só fiz uma refeição e já ia voltar. Aí a gente tá fazendo Caminhando com Cristo, que o pastor vai lá na igreja, não é tipo uma pregação. Ele começa. Temos uma apostila, né? Esqueci de trazer aqui pra mostrar. A gente tem uma apostila, daí tem as principais perguntas que as pessoas fizeram ao longo da sua conversão pra ele. E ele vai respondendo, né? E ele falou sobre o jejum ontem. E daí ele começou a falar que jejum pra ele, né? É a partir da meia-noite que começa. E daí vai dividindo, porque na Bíblia divide muito de 3 em 3 horas, né? Eles falam oração da 9ª, de 3 horas da tarde. E vai dividindo muito em 3 horas. Então, pra ele é assim: começou o jejum a partir da meia-noite. Você pode abrir mão do seu café da manhã e daí entregar o jejum meio-dia. Ou abrir mão do seu café da manhã e do seu almoço, entregar 3 horas da tarde, ou 18 horas. E por assim vai, né? Então, daí depois eu saí de novo do jejum, porque eu falei assim, eu vou pensar, eu concordo com o pastor, né? Tipo, não adianta a gente encher a barriga e daí depois falar que que começou o jejum. Aí eu ia começar de novo a partir da meia-noite. Aí estou em jejum, então como eu comecei a partir da meia-noite, estou em jejum, agora é quase 3 horas da tarde, eu vou ficar em jejum até as 15 horas, então vai dar 15 horas de jejum. Porque começou a me dar dor de cabeça de novo agora, tá bem levezinha. Mas como eu já tô tomando água, não é a água. E aí pensando na saúde, pensando que Deus prefere que a gente obedeça do que os nossos sacrifícios, eu vou sair às 15 horas. E daí amanhã acho que eu também faço até às 15. E é isso, gente, pra cumprir esse propósito que eu fiz aqui. E eu queria deixar com vocês a palavra que hoje está no Glorify. Fala sobre quando Paulo estava em uma cidade, eu esqueci o nome da cidade, é Atos 17, 23. Ele estava numa cidade que tinha vários deuses, e daí ele começou a ficar indignado, né? Porque as pessoas adoravam vários deuses. Hoje é meu dia sem maquiagem, sem vaidade nenhuma, porque meu cabelo também podia ter esperado lavar pra aparecer aqui, mas eu falei, eu vou fazer, falando que eu tive que sair, e também antes de eu entregar o jejum. E Paulo tava nessa cidade e tinha vários deuses, eles adoravam vários deuses, e daí tinha num lugar lá, escrito assim, ao Deus desconhecido. E daí ele começou a pregar que aquele Deus desconhecido era o verdadeiro Deus. E essa passagem fala disso. Eles estavam em Atenas, que é lá na Grécia, né? Onde eles realmente tinham vários deuses. Então, Atos 17, 23, diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, Paulo, depois no aplicativo vai falar que Paulo não perdeu a oportunidade de falar do nome de Deus. E pedindo assim, para que a gente peça para Deus, para que tire a vergonha da gente. Porque muitas vezes a gente tem a oportunidade de falar do nome dele, mas a gente tem vergonha. Porque nem muitas pessoas vão acreditar, né? Nem muitas pessoas têm a fé que a gente tem.
mas que a gente não perca as oportunidades de falar do nome dele, que a gente peça pra ele capacidade, autoridade, para falar do nome dele, tire toda a vergonha, tudo que nos impede de falar sobre o nome dele. E depois também no aplicativo vai falar que o nosso propósito aqui na Terra é esse, é anunciar, espelhar o amor de Jesus primeiro no nosso jeito de viver, de amar uns aos outros, e espelhar isso, que as pessoas vejam que a gente também tem que pregar sem necessariamente falar da Bíblia, né? Com as nossas ações, com a forma que a gente vive. E ver os propósitos de Deus se cumprirem aqui através de nós e em volta de nós, né? Que todo o propósito dele venha se cumprir nas nossas vidas e que a gente seja ousado e ousado para falar do nome dele. Eu também queria falar que a gente peça coragem, ousadia para falar do nome dele e que ele tire toda a vergonha de nós. E é isso, gente. Então eu estou no meu penúltimo dia. Vou deixar o hino que eu tava escutando, que cantaram na igreja segunda passada, junto com o outro, mas que eu já tinha visto em vídeos no Instagram, daí eu baixei e tô ouvindo agora, que fala, estou aprendendo a estar cada vez mais satisfeito em ti, e quanto mais eu te conheço, tudo perde o valor. Então, que a gente pare de valorizar coisas que não têm valor e comece a buscar a vontade de Deus nas nossas vidas, comece a falar do nome dele para as pessoas, comece a cumprir o propósito que ele tem para nós aqui na Terra. E com certeza esse propósito envolve anunciar o evangelho, porque também tem uma parte na Bíblia, em Mateus, que eu não lembro certinho qual, que Jesus fala, vai e anunciar o evangelho a toda criatura. Então essa é a nossa missão aqui na Terra, falar do nome dele, falar do evangelho, que ele pode transformar, que ele pode libertar, que ele é o único Deus verdadeiro, para mais pessoas, para toda e qualquer pessoa que a gente encontrar, porque tem pessoas que nunca ouviram falar do nome dele, ainda existem, e a gente tem que levar o nome dele. Eu digo, ainda existem em alguns países que a gente não imagina. Por exemplo, os indígenas também, não sei se eles ouvem muito falar de Deus, mas eu já tentei evangelizar. Só que, só falar assim, Jesus te ama. Mas eu percebi que não é o suficiente, a gente tem que perguntar, você sabe quem que é Jesus? Você sabe sobre a história de Deus e tal? E é isso, gente, que a gente leve o nome do Senhor onde quer que a gente vá, sem vergonha nenhuma, mas com poder, ousadia e autoridade que o Espírito Santo nos dá. Fiquem com Deus e até amanhã.